todos bem-vindos ao Mais Bíblia Cast, o podcast em áudio e vídeo da IBC que você encontra no YouTube, no Spotify, no Deezer. Estamos aqui em mais uma semana e eu quero lhe desejar um Feliz Natal. Hoje é 22 de dezembro, daqui a pouco chega o Natal e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o que é o Natal. Mas eu estou aqui acompanhado do meu amigo Daniel Marques, que vai fazer essa apresentação junto comigo. Se apresente, Daniel. E aí, Euriano, olá, telespectadores, audioespectadores, seja lá de onde você está vendo ou ouvindo. Sou o Daniel, é um prazer imenso estar aqui para mais esse podcast maravilhoso. Bom, durante todo esse mês de dezembro, nós estamos abordando na igreja o tema muito cristocêntrico, né? Estamos falando sobre Jesus, a temática aos domingos Ele é, e aqui a gente tem falado de Cristo, então a gente já falou sobre as profecias messiânicas, nós já falamos sobre a divindade de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre o que é o Natal. E para isso nós trouxemos um convidado que eu diria assim, eu já falei, eu fiz até essa brincadeira, Daniel, já com o pastor Armando, mas eu acho que agora eu posso fazer de novo, porque ele chegou aqui antes do próprio pastor Armando, só que nesse podcast ele é novato. Eu cheguei primeiro do que ele, certo? Então seja bem-vindo, professor Ricardo Marques. Olá, pessoal. Tudo bom, Euriano? Tudo bom, Daniel? Daniel, faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é. Gente, eu estou aqui muito honrado por esse convite, né? Poder estar aqui inaugurando a minha participação nesse podcast. Aí, nesse caso aqui, quem é o Abraão é o nosso amigo aí, o patriarca. Eu cheguei aqui, né? Primeiro, sou o patriarca. Então, boa noite para vocês. Aliás, boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver ouvindo. A hora que você estiver assistindo, tá valendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje em dia tem muita gente que vira madrugada, né? Então, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema desafiador que é o Natal, né? O bom assim do podcast é porque a gente sabe que tem gente uma hora dessa que está no trânsito ouvindo a gente, certo? Tem gente que está em casa lavando aquela louça, tem gente que está ali fazendo um exercício físico, enfim, toda hora, em todo canto tem gente aí nos ouvindo aí, ou então nos assistindo pelo YouTube. Bom, você deve ter visto aí, um é Daniel Marques, o outro é Ricardo Marques, certo? São pais, certo? Pai e filho aqui presente, é isso mesmo e tal, para quem não conhece. Pai e filho está presente, só que o convidado, eu já disse, o convidado é o pai. O filho está aqui para ser o co-anfitrião, né? Vamos dizer hoje aqui. Estou aqui só para acompanhar, para comentar, para ouvir a experiência, né? Eu ia justamente falar isso, a coincidência desses sobrenomes aqui desse homem que eu nunca vi na minha vida. Mas vamos passar para a primeira pergunta? Pronto, pode prosseguir aí, Daniel. Bom, hoje a gente está falando sobre Natal, então nós vamos começar com aquela pergunta que sempre surge nos círculos cristãos e também nos não cristãos que querem questionar sobre essa data em que nós celebramos o nascimento de Cristo. E a pergunta é o seguinte: Jesus realmente nasceu nesse dia? Realmente nasceu em 25 de dezembro? Não tem nada a ver? A gente não devia estar comemorando Natal nesse dia ou não tem problema? E foi exatamente há 2021 anos. Foi, para quem não sabe, né, nós estamos em 2021, depois de Cristo, né? Eu sei que os nossos ouvintes têm um nível cultural altíssimo, com certeza vão saber dessa informação. E Jesus realmente nasceu há 2021 anos, ou foi um pouco mais, um pouco menos? Como é que é essa história? Eu estou meio confuso, porque aí tem umas 15 perguntas. Eu vou resumir. Começou já jogando 10 lançando perguntas. Informações. Vou resumir em 2 perguntas. Realmente Jesus nasceu em 25 de dezembro e realmente foi há 2021 anos? Ok, vamos lá. E se eu disser que eu não sei? Aí acabou o podcast agora. Pode encerrar, Messias, por favor, que está ali atrás, né, das câmeras. Não sabe, vamos embora. Bom, ninguém tem qualquer prova, qualquer evidência de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro e nem de nenhum outro dia. Nós não temos essa informação, né? Existem muitas hipóteses levantadas aí por historiadores, por teólogos, por estudiosos. E ao longo da história, várias pessoas levantaram hipóteses diferentes. Então, tem anos diferentes, dias diferentes, meses diferentes, cada um segue uma linha de raciocínio. O único registro que nós temos formal, né, assim, uma descrição detalhada do nascimento de Jesus são os evangelhos.
Na verdade, Mateus e Lucas, porque Marcos e João não se importaram em descrever o nascimento, né? E nos evangelhos de Mateus e Lucas, nós não temos informação nenhuma sobre o dia do nascimento de Jesus, o dia e o mês. Nós temos uma ideia do ano, que ainda é muito vaga, né? Que eu acho que a gente vai conversar sobre o ano um pouquinho mais para frente aí. Vamos falar mais do 25 de dezembro por enquanto, né? O que acontece é que não se sabia o dia que Jesus nasceu, dia e mês, e ao longo da história, com todas as hipóteses levantadas, o pessoal ficou confuso e não se adotava nada definido. Mas houve um determinado momento em que a Igreja Católica, porque na época ela já era ela que dominava o cristianismo naquele tempo, principalmente ali na Europa, vendo que havia umas festividades pagãs, né, que ocupavam ali alguns dias, algumas datas do ano, os papas, ao longo do tempo, foram querendo eliminar essas festividades pagãs e substituir por alguma atividade ou alguma festividade de tom cristão, certo? Então, eles pegavam uma data que era um evento pagão, onde o pessoal fazia festas e oferendas pagãs, e eles queriam tirar aquilo para poder direcionar as pessoas para o cristianismo. Então, naquela mesma data, eles colocavam uma outra festividade com algo relacionado à igreja ou ao cristianismo. Foi algo semelhante ao que fizeram com a questão da festa, por exemplo, junina, né? Isso. Ou joanina, né? Que acho que tinha aquela questão do solstício de verão que acontecia naquela época. Isso, E depois... Então seria algo assim, tipo solstício de inverno, alguma coisa desse assim? tipo, exatamente. Então havia cultos, né, que faziam a deuses romanos. Nós estamos falando aqui não da Igreja Católica moderna, a Igreja Católica lá atrás, nos primeiros papas e tudo, né? Então o 25 de dezembro era um período, esse período, não o dia 25 de dezembro, mas esse período de dezembro, era um período muito rico nessas festividades pagãs. E a igreja escolheu esse 25 de dezembro como um dia para comemorar o aniversário de Jesus e concentrar essa fase como sendo algo cristão, né? Então, só a partir daí é que começou a se comemorar no dia 25. Mas nós não temos nada, absolutamente nada histórico, né? Por exemplo, a Igreja Ortodoxa, ela comemora em 7 de janeiro, que já é outra igreja, que historicamente ela corre paralelamente à Igreja Católica Romana, né? E o fato da Bíblia não mencionar essa data, não mencionar realmente o nascimento de Jesus, teria assim algum motivo específico assim? Não, eu acredito que não. Na verdade, a Bíblia menciona a época, né? Os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles trazem informações muito interessantes, com conotações diferentes, assim, as ênfases são diferentes, porque Mateus era judeu, né? Então ele trazia o relato dele, quando ele foi escrever o evangelho dele, ele trouxe o relato dele para o contexto mais judaico, então ele abordava mais as genealogias, ele se importou em falar desde Abraão até José, quem foi o pai de fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Lucas era grego, quero lá saber de genealogia, quem foi pai de não sei de quem, né? Eu quero saber que Jesus nasceu. Né? Então, a Mateus ele focava nas partes proféticas. Então, você vê que na descrição do nascimento de Jesus, na história do nascimento de Jesus, que é muito mais resumida do que Lucas, Mateus ele dá uma passada. Ali ele conta em algumas linhas e terminou. Porque ele tem a ênfase dele, deixa eu ir para o que importa. Né? Eu quero falar para os judeus quem era esse Jesus aí. Então, o nascimento é uma introdução só para ele. Então, ele foi resumido. Mas ele trouxe, por exemplo, vários versículos ligando a história do nascimento de Jesus a profecias messiânicas, a textos do Antigo Testamento que falavam a respeito do Messias que viria. Lucas não faz isso, não se importa com essa parte da promessa messiânica, porque ele não tinha uma tradição judaica, né? Lucas não trazia tradição judaica, ele era um médico e um historiador grego. Então, quando você vai para
Ainda em Mateus, Mateus fala, por exemplo, dos reis magos. Uhum. Lucas não fala dos reis magos. Então, o que é que o pessoal acadêmico, que faz muita crítica à Bíblia, né? Eu vim desse meio, né? Esse meio descrente, esse meio muito anticristão e tal. O pessoal pega qualquer coisinha para tentar mostrar que a Bíblia está furada, né? Que os relatos não combinam e tal. Então o pessoal diz, olha, tá vendo? Dois autores de evangelhos se chocando. Uhum. Chocando em quê? Mateus falou dos reis magos, falou da matança das crianças de 2 anos para baixo, dos meninos de 2 anos para baixo. Lucas não fala nenhum desses dois eventos. Não tem choque nenhum. É simplesmente ênfase Pontos de diferente. vista. Não é nem ponto de vista. É que o Lucas não se importou em Sim. relatar isso daí ou não pegou essa informação. A gente tem que lembrar que os autores dos evangelhos eram pessoas como a gente aqui. Sim. Pessoas comuns. Então eles não tinham, provavelmente eles não tinham, aquela noção de que quando eles fossem pegar a pena para escrever o manuscrito, eles estariam ali fazendo uma escritura, né? Um dia ia virar um Novo Testamento que as pessoas iam ler e se orientar por ele. Eles estavam fazendo um registro. Deus é que com seu Espírito iluminou aquelas pessoas e usou depois, mais adiante, aquilo para virar escritura sagrada, né? Então, havia o estilo da pessoa escrever estava presente. Então, o cara vai lá... Tanto que você falou aí da questão de Mateus e Lucas, mas você vê também muito essa característica no livro de Marcos, por exemplo, já que ele faz um relato daquilo que Pedro vivenciou, já é um livro muito com a cara de Pedro, né? Sim. Um livro agitado, vamos dizer assim, né? Que é um livro curto, mas com as ações acontecendo muito rapidamente. Então, vai muita característica também do autor, a característica da pesquisa. E já começa lá na frente. E já começa lá na frente. Já é Jesus sendo batizado. É o jeito Pedro de ser, né? É o jeito Pedro de ser, exatamente. Lucas não. Lucas ele era meticuloso, né? Médico, certo? Médico espera-se que ele seja meticuloso com as coisas, detalhista, né? E historiador, meu amigo. Então ele começa o evangelho dele explicando que ele investigou detalhadamente. Ele disse, olha, eu fui a fundo, investiguei por todas as fontes possíveis durante um bom tempo para poder ter essas informações aqui. Um trabalho diferente de Mateus. Mateus não estava preocupado em investigar nada, não. Ele foi contar uma história. E numa perspectiva judaica, né? Então as ênfases são diferentes. Aí Lucas vai falar do recenseamento, decreto do imperador César Augusto, que fez com que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém, né? Aí a criança nasce em Belém por causa disso. E ele vai nesse nível de detalhe. Então são ênfases diferentes. Mas os dois falam de Herodes, que Jesus nasceu nos tempos de Herodes, e que Herodes era rei. Então essa informação é muito importante, porque Herodes é um personagem histórico, não é só bíblico, né? Ele é historicamente reconhecido, e acredita-se que ele morreu entre 4 a.C. e 1 a.C. Não se tem certeza total, né? A maior credibilidade está em torno de 4 a.C., mas alguns historiadores dizem que foi 1. Então, esse período aí que Herodes morreu, se Jesus nasceu enquanto Herodes era rei, e Herodes morreu entre 4 e 1, acredita-se que Jesus tenha nascido entre 6 e 4 antes de Cristo. Isso é o mais aceito pelos estudiosos. Mas tem um grupo de estudiosos significante que acha que foi entre 3 e 2. Certo? Tem várias razões aí que eles usam para explicar isso, razões bem consideráveis, foi entre 3 e 2 a.C. É porque tem várias personagens históricas citadas nos evangelhos, né, que fazem com que os estudiosos tenham que unir todas essas peças do quebra-cabeça, né, para entender qual foi o momento exato que Jesus nasceu, né? E aí por isso que tem esses intervalos, né? Porque exatamente. Tem mais de um Herodes, né, inclusive na Bíblia. O Antipas e o Agripa, se eu não me engano, né? Tem o Pôncio Pilatos e tudo. Então, quando Jesus morreu, era quando o Pôncio Pilatos estava lá no governo. Quando ele nasceu, era quando tinha Herodes. Então, eles vão com esse quebra-cabeça e passou 33 anos entre um e outro. Então, tem que ver qual é o período em que, de 33 anos que se passou, Herodes estava aqui, Pilatos estava aqui.
Então eles têm que fazer todo esse quebra-cabeça, né? E a gente descobre que provavelmente Jesus nasceu antes de Cristo, né? Cristo nasceu antes de Cristo. Até porque essa história do calendário, que tem como se fosse o ano zero não existe, né? Você tem o ano 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, não tem o ano zero. Mas vamos supor que tivesse o ano zero, né? Então nós estamos no ano 2021, depois do ano zero. Né? Então Cristo nasceu no ano zero? Não, o calendário não foi feito assim. Né? Esse calendário ele foi desenvolvido séculos depois. Né? E ele já existia, o calendário, e o que foi feito foi apenas o pessoal entendeu que era que para valorizar, né, a pessoa de Jesus, o cristianismo e tudo, então eles colocaram como marco. Mas aí houve uma falha de cálculo. Tem a ver com... Foi até um monge, né, que calculou Foi, o provável data, né, de Jesus ter nascido, colocou aquele ano, depois se descobriu que tinha alguns erros e tudo mais. Ele errou porque fez uma confusão entre Tibério, certo? E César Augusto, né? E aí essa diferença entre Tibério e César Augusto gerou essa diferença. Aí depois se descobriu que aquele período ali que o pessoal achou que esse monge tinha colocado que Jesus tinha nascido, na verdade Jesus tinha nascido um pouco antes. Aí ficou, né? Pode ter gente em casa uma hora dessa. Meu Deus, eu imaginei tanto que era dia 25. A minha segunda frustração depois de saber que não existia Papai Noel. E que eu estava em 2021 depois de Cristo, exatamente, né? Que ele nasceu nessa data, nesse ano. Né? Como se fizesse muita diferença, né? Exatamente. Bom, o senhor falou em relação à questão dos evangelhos, enfim, citou como Mateus ele vai contando ali a genealogia, Lucas vai sendo mais detalhado, e próprio livro de Mateus a gente vê a questão de onde Jesus nasceu. Agora, Jesus realmente nasceu em Belém? Porque há estudiosos que negam isso, né? Que dizem que ele não nasceu em Belém, que ele nasceu em Nazaré. Por ele era conhecido como um nazareno, né? Que era a terra da família dele, né? E isso. Na verdade, isso tudo é muita besteira. Onde nasceu, quando nasceu. Mas é porque o quando tem a ver com a profecia, né, de Belém, então é importante. Não é besteira o quando e onde nasceu, não. É besteira ficarem inventando coisa para questionar. Certo? E eu sei como é isso, porque eu era chato com essas coisas quando eu era descrente, né? Procurando uma falhazinha para poder desmistificar. Exatamente. Olha, ele não nasceu em Belém, não, então já não é o Messias, porque o Messias ia nascer em Belém, então acabou sendo e o pessoal não descredenciando a profecia que foi dita por Miqueias. Exatamente. O pessoal não tem o que fazer, na verdade, né? O pessoal meio desocupado. E aí eles ficam atrás de provar que a Bíblia está errada. Então como é que a gente prova que a Bíblia está errada? Vamos escolher aqui. Rapaz, olha, bem aqui está dizendo que Jesus nasceu em Belém. Vamos arranjar um jeito de mostrar que isso é mentira, que está errado. Que aí a gente lasca a Bíblia, né? Lasca questionando o recenseamento, né? Exatamente. Aí essa história do Belém aí é porque o pessoal faz uma confusão de que não há um registro histórico preciso desse recenseamento que Lucas fala. Né? Lucas diz lá que o imperador César Augusto decretou que todo o povo das terras dominadas por Roma iam participar de um censo para poder... o objetivo do censo, cadastrar todo mundo. Né? E aí eles dizem assim, não, mas não teve esse recenseamento nessa época aí, não. O recenseamento foi bem mais tarde. Ok, se foi bem mais tarde... Será que as fontes históricas que dizem que esse recenseamento foi bem mais tarde estão corretas? Ou a fonte histórica, que é a Bíblia, é que está correta? Né? Ou as duas estão corretas com olhares em momentos diferentes? Aí quando você vai aprofundar, eu não sou estudioso disso, mas quando você vai ler os que realmente se debruçam em cima desse assunto, que vão nas minúcias, aí você vê que tem grandes estudiosos que eles dizem assim, não, cara, isso é bobagem. Houve o recenseamento, sim. Mas o historiador José, diz que o recenseamento foi não sei quantos anos depois. No tempo de Quirino, quando Quirino foi governador da Síria, porque Lucas diz que Quirino foi governador da Síria. Quando Quirino era governador da Síria, então foi feito esse recenseamento. Que gera mais discussão sobre o ano de nascimento também. Aí o Quirino era governador da Síria, foi muito tempo depois, 10 anos depois, eu acho, por aí ou mais. Mas aí o pessoal que entende diz o seguinte, não é assim. É porque se a tradução fosse feita mais literal, ia se perceber que lá o termo que é dito era governador da Síria, na verdade diz que ele
governava na Síria. No tempo que Quirino governava na Síria. Essa expressão governava na Síria, ela era muito usada para qualquer pessoa que tinha cargo importante público naquele tempo. Não era o governador. Qualquer cargo de gestão. É, exatamente. Então, o que o pessoal, alguns estudiosos, não são todos, né, diz é o seguinte, o que Lucas está dizendo ali, e que traduziram errado, não é que o recenseamento que coincidiu com o nascimento de Jesus aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Aconteceu quando Quirino já ocupava um cargo que talvez fosse o administrador do recenseamento, inclusive. Né? Ele ocupava esse cargo e anos depois ele foi nomeado governador da Síria. Ele seria o diretor do IBGE, que depois Por se aí. tornou o governador do, Por aí, pronto, do estado. exatamente. Né? Então, aí o pessoal fica se pegando nesses detalhes para tentar dizer que Jesus não nasceu em Belém. Meu amigo, 2 evangelistas, inclusive um que era pesquisador minucioso, investigou para contar do jeito que foi, os 2 dizem que foi em Belém, e o Antigo Testamento tem profecia dizendo que ia ser em Belém. Então, juntam uma coisa com a outra, por que eu vou negar? Aí os caras ficam dizendo, não, mas é porque eles não iam sair de Nazaré, ele nasceu foi em Nazaré mesmo, para poder dizer que a Bíblia... Não, eles saíram de Nazaré, foram para Belém e nasceu lá, pronto. E aí, puxando dessa questão aí, então a gente já viu que ele realmente nasceu em Belém, que não nasceu em 25 de dezembro, né? Nem no ano 1, provavelmente, mas a gente tem lá o presépio bonitinho que a gente vê, né? Nas lojas, no shopping, lá no Natal. Tem lá os reis magos. Aí a minha pergunta é, quem eram esses reis magos? Eles existiram mesmo? Eram reis? Eram magos? Eram 3? Era Baltazar? Era Gaspar? E ainda mais, a imagem do presépio está certinha mesmo? Os reis magos, o estábulo, tudo mais, aquela coisa, é isso mesmo? Não, assim, os reis magos não estavam ali naquele estábulo, né? Primeiro, não sabemos quem eram nem quantos eram. Tem nada na Bíblia que fale disso. Né? O único evangelista que fala dos reis magos é Mateus. E ele só diz assim, alguns sábios do Oriente. Você perguntou, eles eram magos? Depende do que você entende como mago, né? A palavra mago original, ela quer dizer sábio, uma pessoa sábia. E a gente entende como pessoas que praticam a magia. Né? Na nossa cultura, a pessoa que pratica a magia. E aí vem todas umas teorias. Por exemplo, você pega um dia dessa revista super interessante que pródiga. Para fazer essas reportagens de fim de ano, né? Que quando chega período de Semana Santa, Natal, não sei o que lá, essas revistas todas se juntam para poder detonar com a Bíblia, com o Evangelho e tudo, para mostrar. Aí a Super Interessante publicou um tempo desse uma reportagem de Natal, né? Dizendo que isso aí vem do zoroastrismo, né? Uma crença de outra religião e tudo. Aí o pessoal adaptou e inventou essas conversas do cristianismo, né? Inventaram para poder a religião cristã prosperar. Mas, na verdade, a única coisa que a gente sabe é o que Mateus diz, que haviam sábios que vinham do Oriente, das bandas do Oriente, não sabemos de que países eles eram, ninguém tem nenhuma ideia disso do ponto de vista bíblico e histórico, né? Tradição é outra coisa, né? Aí ninguém sabe quantos eram, Mateus não fala no número deles, né? Não diz de onde eles vinham, e não diz quem eles eram, não cita nome, não cita nada, só diz os sábios vieram, e aí eles foram lá, chegaram, seguiram uma estrela, e chegaram na cidade lá, não sabiam onde era, perguntaram onde é que está o rei dos judeus, não sei o que, tal. O Herodes vai lá, né, o cara mala, e diz assim, se vocês descobrirem aí, me avisa para eu ir lá adorar também e tal. Mas engraçado, Herodes consulta o pessoal dele, né, a equipe dele de apoio, para saber que é esse negócio aí e tal. Os caras dizem, não, é mesmo, tem umas profecias no Antigo Testamento que diz que o Messias ia nascer em Belém e tudo mais. Aí ele, então... E sabendo da profecia, usam para perseguir, né? Exatamente. Para dizer para ele, vai nascer lá, se quiser matar, é lá. Exatamente. Então, os três sábios que a tradição diz, né? Nós não sabemos quanto eram, eles foram atrás, aí viram a estrela de novo, e a estrela guiou eles até o local onde Jesus estava e parou lá, em cima.
E aí eles vão lá e a Bíblia diz que era uma casa. Eles entraram na casa e lá encontraram Jesus e os pais dele. E ali eles adoraram, deram os presentes e tal. O pessoal fala que é 3 porque teve 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Né? Aí eles dizem que esses 3 presentes, cada um deu um. Como é que você sabe que cada um deu um? Que besteira é essa? Né? De onde é que vem isso? Mas tudo bem, se era 3, se não era, não faz diferença nenhuma. Mas olha, observe que eles chegaram lá bem depois, não se sabe quanto tempo depois. Pode ter sido até 1, 2 anos depois. Eles souberam do nascimento, foram atrás e caminharam longamente, né? Exatamente. Então, eles chegaram lá, já tinha passado o episódio do presépio, né? Da manjedoura com os pastores, os bichinhos ali ao redor, aquela coisa toda. Aí é um outro episódio do nascimento, onde a Bíblia diz que eles não encontraram espaço na hospedaria e tiveram que colocar Jesus na manjedoura, que suspeita-se que era um estábulo. Né? Era isso até que eu ia te perguntar, porque geralmente é retratado com muita penúria, né? Essa questão de que é algo muito realmente simples, aí se imagina realmente aquele estábulo onde tinha ali. Mas o que seria bem esse ambiente dessa casa, né? Ainda mais naquela época? Se era realmente um ambiente assim tão pobre ou... A gente não tem como saber. O que a gente sabe é que eles estavam indo se hospedar numa hospedaria. Eles não estavam indo para um estábulo. Eles não foram para um estábulo por causa da pobreza deles. Eles estavam indo para uma hospedaria, mas a hospedaria estava lotada. E Maria entrou em trabalho de parto. Vai fazer o quê? Ficar no meio da rua? Então eles devem ter encontrado um local que talvez seja um estábulo, porque a manjedoura é um coxo de cavalo, né? Então, como a Bíblia diz que colocaram Jesus num coxo, então é possível que fosse um lugar de guardar cavalo, né? E aí poderia ser um estábulo. Foi o que eles encontraram por ali. Mas depois eles foram para uma casa. Casa de quem? Ninguém sabe. Foram para uma casa e foi lá que eles foram encontrados, né? Pelos os sábios, né? Mas no episódio da manjedoura e do nascimento, quem foi lá não foram os magos, né? Os reis magos. Quem foram lá foram pastores. Pastores de ovelhas que estavam a uma certa distância de Belém, e o anjo foi lá e disse: olha, está nascendo aí o Messias, vão lá adorar. E eles foram, e houve coro celestial de anjos e tudo mais, né? E às vezes a cultura popular mistura todos esses eventos numa coisa só, né? Bota tudo junto, mas não foi, foram episódios diferentes. E sobre a estrela de Belém, que a gente já falou aqui, né? Que os reis magos, né, seguiram essa estrela. Eu já ouvi gente falar que não era uma estrela, que era um cometa. Já teve gente dizendo que era alinhamento dos planetas, parecia aquela música, né? Quando o segundo o sol chegar, alinhar, não sei o quê. E até um disco voador. Já ouviu falar sobre isso aí? Rapaz, o pior é que eu já acreditei nisso. Ai, foi? O meu passado é um passado completamente louco. Eu era uma mistura de ateu com místico, com não sei o quê, e eu era metido a estudar. Era um sábio do Oriente, né? Um dos sábios está aqui à mesa. Eu era metido a estudar, né? Estudar disco voador como se pudesse ser estudado. Era ufólogo, meu amigo. O pessoal chama aí. Então, como eu não acreditava na cosmovisão cristã, esses eventos bíblicos, como por exemplo a visão de Ezequiel, a estrela de Belém e tal, naves extraterrestres, obviamente, né? Era uma deixa para poder alimentar essas crendices que eu tinha. Mas o fato é o seguinte, eu não acredito que fosse estrela, uma estrela mesmo como o Sol. O Sol é uma estrela só que está perto da gente, né? Está mais perto da Terra. E há outras estrelas a distâncias gigantescas. Uma característica das estrelas, do ponto de vista astronômico, é que elas, aparentemente, em relação a nós que somos observadores, elas são estáticas. Elas não mudam de lugar no céu. Você não vê uma estrela saindo daqui para lá. Não tem estrela cadente? A estrela cadente é meteoro. Caindo, o pessoal chama de estrela porque tem a aparência, a distância é parecida, né? Então, não era estrela porque estrela não se move, ela não viaja. Está lá no canto dela, tanto que você pega os mapas celestes, desde dos tempos antigos da humanidade até hoje, as cartas de navegação, por exemplo, são as mesmas, as estrelas das mesmas posições.
Então não era estrela. Ah, mas por que a Bíblia chama de estrela? Porque a pessoa que escreveu aquilo não sabia o que era, e quando você olha para o céu, é igual uma estrela, é um ponto luminoso, cara, no céu. Então chama de estrela. Não chama tinha de uma quê? busca de ciência exata, né? Ali era só relatar um evento e o que eles viram. Eles viram a aparência de estrela e seguiram. Não havia nenhum interesse em fazer um estudo científico do que era aquilo para dizer, olha, nós vamos descrever isso daqui, mas não vamos dizer que é estrela, porque a estrela não se move. Os evangelistas não estavam preocupados com isso. Era cometa? Não creio também. Porque, embora Deus possa fazer qualquer coisa que Ele queira, mas cometas, eles têm uma trajetória muito distante e fora da atmosfera, né, no espaço, e é uma trajetória lenta, passa dias naquela mesma posição ali, vai movendo lentamente. Então, para você sair de uma terra distante, seguindo aquilo que vai lhe conduzindo para uma outra terra, ser um cometa não dá. Então seria um meteoro? Não, um meteoro ele apaga rápido. Ele cai e se desmancha, né? Então, assim, aí é uma opinião pessoal, porque a gente não tem nada científico e nem bíblico para falar sobre isso, então é só especulação. A minha especulação é, cara, ninguém sabe o que é. É algo que só Deus sabia e Ele fez. É uma luz no céu, que o evangelista chamou de estrela por falta de outra palavra para dizer. Deus colocou a luz no céu. Poderia ser um anjo, entendeu? Voando e conduzindo os sábios para aquele lugar. E o interessante, diz que estava conduzindo e parou em cima da casa onde Jesus estava. Não tem condição de ser cometa, estrela, meteoro, não dá. Certo? Disco voador, daria para ser. Disco voador viajaria e pararia lá em cima. Opa, temos uma teoria. Ou um drone, né? Mas aí, o que é que... Deus pode... Se existir seres, né, que não sejam anjos e que não sejam humanos, que possam ter uma nave e viajar, meu amigo, se existir isso no espaço, Deus sabe e Ele usa do jeito que Ele quiser. Sim. Nós não sabemos, né? Nós não temos nenhuma prova para dizer, não, foi um disco voador. Porque se for assim, você vai naquela vibe daqueles programas que passam na TV a cabo. Foram, né? Os alienígenas. Não sei o que é, os alienígenas do passado. Isso, então, tem um cara que eu acho muito divertido que ele diz assim, foram os alienígenas, foram os aliens. Tudo, qualquer coisa que foi os aliens. Quem é que derrubou esse negócio aqui? Os aliens. Quem é que esculpiu essa pirâmide? Os aliens, né? Tudo são os aliens. Eu adoro os memes desse cara. Desse jeito sim, cara. Então a verdade é que nós não sabemos o que era essa luz e nem importa o que era essa luz. O fato é que Deus guiou os homens sábios até lá usando essa luz. Acabou. Perfeito. Bom, a gente viu várias coisas da história de Jesus, do nascimento dele, que é o que nós celebramos no Natal. Agora a pergunta é, nós deveríamos celebrar? Então, como cristão adora regra, adora ficar perguntando se pode ou não fazer as coisas, nós vamos fazer o favor para a nossa audiência, né, e perguntar. Nós podemos celebrar o Natal? Se sim, nessa data mesmo, como é que é? E em que circunstâncias, né, essa celebração? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos que em casa, que estão ouvindo aqui, estava esperando, estava querendo fazer. Inclusive, ele falou, né, que haviam celebrações pagãs em datas, e dezembro era um grande momento para isso, e a Igreja Católica substituiu por celebrações de cunho cristão. Então, veio dos pagãos, e agora? Antes era uma data pagã, então isso macula a herança do Natal, isso macula a herança da nossa celebração? Se não puder, já vai ter que editar o vídeo, que eu abri desejando Feliz Natal. Né? Então, vamos saber agora. Muito bem. Eu acho que isso é um assunto de fórum íntimo. É uma questão pessoal de cada indivíduo, né? Cada indivíduo, cada família, às vezes cada igreja, enfim. Tem dois verbos aí que o Daniel usou na pergunta. Nós podemos festejar o Natal, comemorar o Natal. Nós devemos comemorar o Natal. São coisas completamente diferentes. Sim. Né? Dever, eu acho que não. Nós não temos essa obrigação. Não existe nada na Bíblia, em nenhum lugar, dizendo assim, olha, comemore o aniversário de Jesus, né, o nascimento dele. Então, não é uma recomendação bíblica.
como também não há nenhuma recomendação dizendo não comemore. Certo? Então... Na verdade, o que ele mandou a gente celebrar e lembrar foi a Páscoa, né? Exatamente. Foi a morte e a ressurreição. A Páscoa é bem claro, né? Ele deixou muito claro. Então, assim, quando a Bíblia se omite a respeito de um assunto, Deus está dando para a gente liberdade de nós pensarmos a respeito. Não é só uma questão de obediência. A questão de obediência é assim, faça isso. Tá bom, eu não vou brigar com Deus. Agora, se Deus não disse, então deixa eu pensar. Ele está me dando liberdade de pensar. Aí a gente vai atrás se existe coerência ou não existe coerência nesse ato. Né? Então, ao longo da história, nós tivemos todas as coisas que nós vemos hoje, a gente viu acontecer ao longo da história. Os puritanos, por exemplo, eles proibiram as festas natalinas durante um bom tempo. Na Europa, né? E também nos Estados Unidos. Os puritanos proibiram que o povo deles, né? Os puritanos eram aqueles cristãos mais fundamentalistas e tal. Por que eles proibiram? Há uma razão. É que a celebração de Natal como nós conhecemos, que é uma coisa feita em família, né? Senta todo mundo junto, come junto. Aí, se for cristão de verdade, em vez de falar de Papai Noel e de presente, vai orar, né? Vai falar de Cristo e tudo mais. Esse tipo de celebração, ela é relativamente recente. Ela começou no século XIX. Até o século XIX não existia essa celebração como nós conhecemos. Era festa de rua. O pessoal enchia a cara, bebida, e ia brincar na rua. E hoje eu estou vendo isso acontecer. Chega No Natal, lá em frente à nossa casa, a gente está lá comendo nem peru a gente come mais. Vamos comer uma farofa e o pessoal tá lá ouvindo os funk lá ouvindo a toda altura na madrugada. Bebendo, né? Às vezes usando droga, dançando, não sei o que. E Jesus passou longe. Né? Então, era mais ou menos isso que acontecia na sociedade em geral. E aí, essas festas eram tão efusivas que os puritanos resolveram desabonar. Para com esse negócio aí, não é para festejar nada, não. A Bíblia não manda festejar e tudo. E passou-se muitos anos, se eu não me engano, foram uns 2 séculos assim com essa proibição. Aí no século XIX, o que aconteceu foi o Charles Dickens, né, que é um escritor famoso, ele escreveu uma obra clássica chamada Um Conto de Natal. Os 3 fantasmas do passado. E essa obra, o Conto de Natal, ela descreve um tipo de comemoração familiar, né? De festejo comedido entre pessoas da família, cristocêntrico, né? Voltado para Cristo. E ali criou-se um modelo que impregnou na cultura popular. Então, as pessoas começaram, principalmente as pessoas que tinham grana, classe média, classe alta, que podiam comprar comida, comprar presente e tudo. E aí começou esse costume que reflete até o dia de hoje. Como é uma coisa de fórum íntimo, eu vou dizer a minha opinião pessoal, que não é regra, né? A minha opinião pessoal é assim: vale a pena comemorar o Natal. Não porque a Bíblia diz, não porque nós temos que comemorar, não porque Jesus precise disso, mas porque eu acho que é um momento valioso de agrupamento familiar. As famílias estão cada um para o seu lado, né, e tal. Naquele dia há um clima, dispensando aí o consumismo, né, dispensando as várias coisas que são meio mundanas, mas é um tempo em que as pessoas estão mais sensíveis, são mais o coração mais aberto e tal, e eu acho que por isso é um tempo que deve ser aproveitado. Cara, junta as pessoas, convida amigo, um parente ali, tudo, e fala de Jesus, né? Coloca Jesus no centro, é uma oportunidade boa para isso. Não importa se a data não é 25 de dezembro, não importa se lá atrás era uma festividade pagã e o Papa mandou transformar, não importa, meu amigo. O que importa é que hoje eu faço para Jesus, por Jesus, e usando Jesus no centro para poder atingir outras pessoas. Então, seria um grande encontro facilitador, né? Essa é uma palavra que a gente utiliza aqui. Tem um livro do Tim Keller que se chama O Natal Escondido, e ele vai abordar justamente isso que você falou.
que isso é uma grande oportunidade que a gente tem, que é um momento onde as pessoas, até aqueles que querem esconder Jesus no Natal, não conseguem esconder, porque as músicas natalinas falam de Jesus. Então, ele não crê em Jesus, mas ele vai estar com o filho dele na escola, que vai ter uma música que fala de Jesus. Então, aproveita aquele momento que está falando de Jesus e vamos nessa onda, né? E vamos aproveitar isso para poder transformar realmente, como eu falei aqui, né? É um encontro facilitador. Então, a gente lança mão disso justamente para juntar as pessoas e é mais uma forma, mais uma chance, mais uma oportunidade que a gente tem de proclamar o nome de Jesus. Né? Se eu puder comentar sobre isso, eu acho legal essa discussão, porque isso aparece em várias festas ao longo do ano, né? Mas eu creio que mais do que a gente olhar para o passado, a gente tem que olhar para o hoje, né? Muitas vezes a gente quer procurar uma regra e dizer assim, não, mas procurar de onde é que veio isso aqui? Esse costume aqui veio de não sei aonde. 1000 anos atrás os celtas faziam isso, 3000 anos atrás os egípcios faziam isso, aí a gente vai chegar um momento em que a gente fica morrendo de medo de qualquer coisa da nossa cultura pode ter vindo de alguém pagão. E a cultura é assim, ela não é feita só de cristãos, como é que você espera, né, que a sua cultura só vai estar envolta por heranças cristãs. Porém, você tem que olhar para os valores que estão se apresentando para você hoje naquilo ali, né? Então, mais do que olhar se 500, 1000 anos atrás o Natal veio de uma festividade pagã e foi transformado, eu olho para o que ele se tornou, né? E quando eu olho para o Natal hoje, como meu pai disse, né, tirando o consumismo, tirando as coisas que nos afastam também desse caminho de Cristo, é uma época em que se fala sobre perdão, se fala sobre esperança, se fala sobre solidariedade. Eu adoro filme de Natal. O filme de Natal mostra famílias se reconciliando, amando outras pessoas, cuidando dos outros, né, e tudo mais. Então, eu gosto dessa época por isso. É uma época em que a cidade se embeleza, em que as pessoas começam a pensar mais refletir sobre a sua vida, sobre os seus valores, refletir sobre ajudar o próximo, sobre as pessoas que estão em situação de miséria, por exemplo. É um momento em que muitas pessoas, organizações, grupos, igrejas se juntam para doar, né? Só não pode, claro, parar nessa época, né? Mas é um momento que reflete os valores do reino de Deus em muitas áreas. Então eu penso que a gente pode olhar para isso e dizer, cara, esses valores aqui, se vocês não sabem, talvez tenham esquecido, a nossa sociedade esqueceu, mas isso vem de Jesus. Esses valores de amor, de solidariedade, de cuidar do pobre, de amar, de tudo isso que eu falei, né? Eles vêm de Jesus, eles vêm da nossa herança de Cristo. E às vezes a gente esquece, né? A gente quer propagar o bem, mas sem saber de onde é que o bem vem, né? A nossa sociedade sofre muito disso. Quer muito trazer valores positivos, mas não sabe de onde é que esses valores surgiram, não sabe a herança que o cristianismo deu para ela, né? Então, hoje eu vejo isso como uma oportunidade da gente falar de Jesus, da gente celebrar o nascimento dele, não importa, né? Se ele nasceu realmente nessa data, mas é o dia de você dizer, cara, eu não sei que dia ele nasceu, mas hoje eu escolho celebrar é simbólico, né? O dia em que o Salvador da minha vida veio ao mundo. Tu dizer, até as músicas, né? Sim. A gente tem falado tanto a questão do presente, né? Presente nesse período de Natal, e aí muito por conta dessa questão dos presentes que foram dados a Jesus. Mas olha o maior presente que Deus nos deu nesse dia, né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que a gente pode olhar para essa data e é um período de agradecer. Vamos agradecer. E a gente aproveita que é o final do ano, então a gente agradece por tudo aquilo que a gente passou, Sim. Agradece a Deus por ter dado o maior presente que a gente poderia ter, né? Que era Jesus, né? Ter enviado seu filho ao mundo para viver como nós, viver como ser humano, né? Eu escuto, pegando isso que o Daniel falou aí, eu escuto, às vezes, as pessoas dizerem assim, mas esse tipo de reação, né, de você se sensibilizar e cuidar, e pensar, ter mais compaixão, e pensar mais no outro, e no amor e tudo mais, deveria ser o ano inteiro. Sim, deveria. Sim. Mas, se não é melhor você ter em algum momento do que não ter em momento nenhum? É o momento de relembrar essas coisas, né? De sensibilizar, como ele falou. Bom, já estamos aqui com mais de 40 minutos de podcast. Olha só como voou esse tempo aqui. Um bate-papo maravilhoso aqui ao redor da mesa.
Eu acho que todo mundo que está em casa aí, que tá ouvindo ou que está assistindo pelo YouTube deve ter gostado demais desse tema, desse clima natalino, nesse 22 de Só dezembro. falta um panetone aqui nessa mesa. De fato, realmente faltou trazer um panetone aqui na mesa para poder a gente cear juntos aqui, né? Mas assim, muito bom, muito obrigado, Ricardo, por esse tempo aqui, por essas explicações, por tudo isso que você trouxe aqui para a gente. Acho que enriqueceu bastante, não é, Daniel? Foi maravilhoso ouvir tudo isso, conhecer um pouco mais da história do nosso Jesus, o nosso Senhor, e saber que a gente pode sim usar essa data para celebrar o nome dele, né? E permanecer celebrando ao longo do ano. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço muito a honra de poder estar aqui servindo. E com certeza estará com a gente em outros podcasts aí, falando de vários outros temas, né? Então nós teremos aí, 2022 aí chegando, a gente vai ter podcast aí durante todo o ano. Então você pode acompanhar essa programação, como a gente falou ali no início, através do YouTube, através do Deezer, do Spotify, enfim, você tem aí nessas plataformas diversas, você pode acompanhar o que já passou, assistir a hora que quiser, o dia que quiser. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Por estar nos ouvindo, por estar nos assistindo. E mais uma vez, desejamos aí um Feliz Natal para todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Feliz pessoal. Natal.